Após a recepção positiva de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a EA decidiu então continuar o desenvolvimento da sua sequência. Harry Potter e a Câmara Secreta versão PC foi desenvolvido pela No Wonder e publicado pela EA em novembro de 2002. Além disso, o jogo recebeu versões para outros consoles, versão essas que são totalmente diferentes. Olá, eu sou o Vale e é muito interessante ver que antigamente o mesmo jogo recebia várias versões diferentes, negócio de doido. Pois bem, aqui então daremos continuidade para nossa série de análises dos jogos do Harry Potter. Harry, nós perdemos o trem. O Expresso Hogwarts partiu há 5 minutos. Aqui a história segue o segundo ano do Harry Potter de começo ao fim, com algumas adaptações, é claro. Então seguiremos toda a jornada de Harry e seus amigos com o mistério do Basilisco e a Câmara Secreta. Aqui a jogabilidade segue a mesma de Harry Potter e a Pedra Filosofal, com algumas atualizações, é claro. A movimentação recebeu uma leve polida, o personagem ele não fica mais travado daquele jeito igual era o primeiro. Eles deram uma melhorada aqui, mas quando você pula ele fica meio estranho, mas ainda assim tá tranquilo. E outra questão bem interessante, que foi adicionado novos feitiços na nossa jornada, que irá nos auxiliar na progressão do game. Fora isso, o quadribol também recebeu uma leve atualizada e servindo um papel narrativo muito bacana, e dá pra vocês dar uma explorada melhor com ele. Realmente eles têm que melhorar, né? Não tem como. É uma sequência, tem que fazer melhor. Ainda possuímos os feijãozinhos de todos os sabores e os cartões mágicos contêm informações sobre a lore do universo de Harry Potter. Uma coisa bem legal que eu encontrei durante a minha jogatina nos cards é o Newt Scamander. Ele tá lá e é muito bacana, né? Você que lê os livros ou você que assistiu os filmes também vai ver muitas referências bem supimperas aqui, e como o universo de Harry Potter é muito rico e eu gostaria de ver mais personagens que ali são explorados em outros jogos da franquia. Seria muito interessante, e fica a dica aí, Hogwarts Legacy 2, talvez, né? De modo geral, é o mesmo jogo com algumas melhorias. Algo que me incomoda um pouco aqui é a receita de bolo dos desafios, né? Igual o primeiro jogo, ele segue uma receitinha de bolo de começo ao fim. Mas sendo bem sincero, não chega a incomodar tanto, porque os desafios divergem um do outro. Um dos principais fatores que colaboram com isso é o level design. Os desafios conseguem ser bem diferentes um do outro, trazendo assim um ar sempre de novidade conforme você vai avançando ali. A dublagem está presente mais uma vez com seu elenco da primeira parte e como sempre continua excelente. E o que eu acho interessante da dublagem é que ela traz uma imersão dentro do jogo, cara. Você jogar um jogo dublado é totalmente diferente. A imersão que você tem dentro dele, a forma que você consegue aproveitar muito mais dele é outra pegada. A ambientação, ela está muito boa, agora dando para dar uma explorada melhor na parte externa de Hogwarts. E aqui eles conseguiram trabalhar isso muito bem. Pegou aquele mesmo jogo, aqueles mesmos cenários e deram aquela expandida bem supimpeira e parabéns. E algo que eu gostei bastante é que eles tentam deixar toda a ambientação um pouco mais sombria, por conta da Câmara Secreta e de todas as coisas que estão acontecendo ali. Inclusive a trilha sonora, ela acompanha isso muito bem. Nossa, ali eu fui. Tá, vamos lá. E mais uma vez o fator aventura está presente. É um jogo que você pegará para jogar e vai se divertir. Apesar dele seguir a mesma receita de bolo do seu antecessor, ela funciona e consegue entregar elementos de plataformas que são muito bem utilizados e bem criativos para esse tipo de jogo. E ele entrega muito bem o que ele tem como objetivo de proporcionar, que é ser um jogo simples e divertido. E Harry Potter e a Câmara Secreta conseguem fazer isso com maestria, e um fator que ajuda muito, é claro, é a sua história, que ela é muito envolvente. A trilha sonora continua excelente, algumas trilhas foram reutilizadas e outras acrescentadas. E é uma trilha sonora que continua trazendo aquela imersividade absurda dentro daqueles ambientes, e eu acho muito interessante
a adição das trilhas mais misteriosas que contribuem para o fator narrativo da história. E para mim é muito importante o jogo ter trilha sonora marcante e que case com a história que está sendo contada. A trilha sonora é um elemento fundamental dentro de um jogo, porque ela consegue dar características de ambientes, de sensações e trazer tudo isso junto com aquilo que está sendo mostrado, e tem que dar os parabéns quando o jogo consegue fazer isso. Harry Potter e a Câmara Secreta traz uma atualização do antecessor e de forma muito bem feita. A dublagem contribui muito para deixar o jogo ainda mais divertido. E algo muito pertinente a se comentar é que eu sinto falta de jogos assim, jogos nesse estilo. Eu não falo de jogos indies porque jogos indies conseguem fazer isso muito bem. Eu falo das grandes empresas voltar uns passinhos atrás e fazer jogos mais simples. A gente não precisa a todo momento ter um AAA. Você pode fazer um jogo simples e bem executado e que vai divertir a galera. Hi-Fi Rush tá aí para isso. Jogos despretensiosos, ainda existindo uma narrativa, porém um jogo simples que consegue trazer algumas horas de diversão. Você comprando pelos links que estão aí nos comentários fixados vai ajudar demais o canal a evoluir e a continuar tendo uma frequência cada vez mais alta. Fora isso, dá uma bisoiada nos outros vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.